Fala galera do canal ES 3.0, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, esse espaço aqui é onde nós estudamos um pouquinho mais a Palavra de Deus, através do guia de estudos da lição da Escola Sabatina, que é exatamente esse guia de estudos que você está vendo aqui. Se você quiser adquiri-lo, entre em contato com a gente que nós estaremos aí disponibilizando esse guia de estudos para você também, tá bom? A temática desse trimestre tem sido sobre descansar em Cristo. É um tema importante, principalmente nesse mundo conturbado onde nós estamos vivendo. E a temática dessa semana tem sido em cima daquela perícope muito conhecida lá de Mateus 11, do verso 28 ao verso 30, né? Aquela perícope onde Deus fala, onde Jesus fala: "Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E ele continua falando que para aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração, e para levarmos os nossos fardos sobre ele, depositarmos os nossos fardos sobre ele e pegarmos o fardo de Cristo, que é leve. E o título da lição dessa semana é "Venham a mim", né? Estudando melhor um pouquinho essa perícope. Cada dia da semana você pode observar que a gente abordou um trecho, uma frase desses versos aí que são muito importantes. E o dia de hoje é o dia 29 de julho, quinta-feira, exatamente, dia 29 de julho. Meu fardo é leve, é o tema de hoje, fechando então a semana e fechando então o entendimento sobre esses versos aí e a mensagem que Jesus quis passar para nós, entendendo agora o fardo leve de Cristo e como compartilharmos melhor também o nosso fardo, tanto com Cristo e tanto um com os outros, ajudando assim um ao outro a administrar melhor as situações do dia a dia. Bom, a lição já começa aqui, logo na primeira pergunta, trazendo a situação de Moisés, lá no Antigo Testamento, aqui em Êxodo 18, do verso 13 ao 22. Eu não vou ler todos os versos aqui durante esse pequeno resumo, essa pequena abordagem que a gente está fazendo aqui. Se você quiser depois estudar cada referência aqui que eu vou citando para vocês e que está na lição, você pode estudar, vai ser muito bom para o seu crescimento também. Mas eu vou pontuar apenas algumas coisas e ler alguns versos. Em Êxodo 18, do verso 13 ao 22, a gente vê aqui Jetro, o sogro de Moisés, fazendo uma visita para ele e aconselhando, vendo a situação de Moisés, aconselhando ele a tomar ali uma decisão que pudesse trazer, como a lição fala, mudanças vivificantes para a sua situação ali. Jetro entende que Moisés ele estava administrando o povo, lógico, como líder, mas ele estava trazendo tudo para ele. Como a gente tem um ditado popular que diz que às vezes as pessoas querem abraçar o mundo inteiro, né? E Moisés, de fato, ele estava fazendo isso, porque todos os problemas que tinham no povo de Israel, e eu estou falando aqui de mais de 1 milhão de pessoas, Moisés trazia para ele e ele procurava solucionar. Então pense comigo, todos os problemas, desde os simples até os problemas mais complicados, e todos eles Moisés ali tinha que estar solucionando e abordando. Então Jetro, vendo essa situação, ele fala para Moisés: Moisés, por que você não separa algumas pessoas para resolver os problemas mais simples? E você fica então responsável por resolver os problemas mais complicados. Porque assim, aqueles problemas mais simples que essa pessoa que você está colocando ali tem a capacidade de solucionar, você não vai se preocupar. E claro, humanamente falando, mais de 1 milhão de pessoas e Moisés tendo que solucionar todos os problemas, desde os mais simples até os mais complicados, é quase que impossível. E tanto é que Deus, lá em Levítico também, Deus fala com Moisés. E Deus pede para Moisés separar 70 pessoas para liderar também o povo de Israel. Também compartilhando ali a liderança com Moisés. Porque, pense, né, como eu falei, mais de 1 milhão de pessoas, para você também liderar todo esse povo é muito complicado. A gente viu no início desse trimestre, na lição, que lá em Levíticos, Deus também pede para Moisés eleger 70 líderes para ficar ali abaixo dele e ajudando ele nessa grande missão de liderar esse grande povo
no deserto, né? Numa situação, num local também que já era complicado. Bom, e Jesus mostrou aqui que é importante a gente compartilhar um pouquinho os nossos fardos, e esse ensinamento é muito importante para a igreja também, né? Muito pertinente. Mas também vemos aqui em 1 Coríntios, e eu também não vou ler todos os versos, eu vou ler apenas um versinho com vocês, mas é 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso 26. Então, esses versos, essa perícope do verso 12 ao verso 26, é também bem conhecida, onde Paulo ele faz uma feliz comparação, uma excelente comparação entre o corpo humano e a igreja, né? E cada função que cada pessoa tem na igreja. Você pode ler melhor esses versos, 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 26. Eu vou ler apenas o verso 14, que diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E aí, depois no verso 15, né, Paulo continua falando: se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço mais ao corpo e tal, e ele continua ali trazendo essa comparação e exemplificando melhor a mensagem que ele está passando. Mas, de fato, a igreja, nenhuma parte é mais importante que a outra, assim como no nosso corpo. Se o pé falar, porque eu não sou mão, como o próprio Paulo falou aqui, então eu não pertenço mais ao corpo, eu tenho que ser mão, ou tem que ser olho, tem que ser ouvido, tem que ser boca. Não, cada parte do nosso corpo humano é bem complexo, né? O nosso corpo humano tem a sua função bem específica e bem útil para que o ser humano ele possa estar saudável e ali podendo desempenhar todas as funções. Então, na igreja é a mesma coisa. O pastor é mais importante que o ancião, que o diácono, que a pessoa que cuida das crianças, a pessoa que cuida dos jovens ali, a equipe jovem. Então, todas as partes da igreja são muito importantes, todas as funções. Não existe função melhor do que a outra. Somos todos importantes e todos estamos aqui para levantar a bandeira do Evangelho e para anunciar Cristo para o mundo. Então, não podemos ter esse pensamento de que eu sou mais importante que o outro ou eu sou mais essencial que o outro. E aqui na segunda pergunta, né, aqui a lição também traz o texto de Gálatas, onde Paulo aqui falando na cidade da Galácia, né, na verdade, a cidade da Galácia. Eu quero ler com vocês também o verso 1 e o verso 2. Paulo também fala sobre a questão de compartilhar os fardos, de um ajudar o outro nessa missão de levar o evangelho ao mundo. E eu vou ler com vocês o verso 1 e o verso 2 de Gálatas 6, tá bom? Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, aqui Paulo ele fala primeiro, né, que nós que somos espirituais, ele fala: vocês que são espirituais, vocês talvez que estão aí na igreja há mais tempo, vocês que já estão aqui no evangelho já há algum tempinho, vocês que são espirituais, ajudem os outros que estão chegando agora, que estão começando. E depois ele fala no verso 2: levem os fardos pesados um dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Então, para cumprirmos a lei de Cristo, precisamos ajudar um ao outro. Lembra lá quando o jovem rico chegou até Jesus e falou: Senhor, o que eu preciso para receber a vida eterna? E Jesus fala: olha, guarda a lei, né? Guarda os mandamentos. Ele fala: isso daí eu já faço, e Jesus sabia disso. Então ele fala: tá bom, beleza, então agora pega os seus bens aí, que ele era um jovem rico, né? Que inclusive é o título, né, desse texto, e pega o seu dinheiro, toda a sua riqueza e doe para os pobres, né? Tudo isso daí que você tem. De fato, isso foi um grande desafio para ele, e ele não conseguiu ali cumprir esse chamado de Cristo, essa missão que Cristo deu para ele. Mas de fato, temos que ter um viver, na verdade, um evangelho mais autêntico. E de fato, o evangelho autêntico envolve ajudar as pessoas, envolve ter compaixão com as pessoas, envolve um ajudar o outro, porque Jesus fala em Mateus que se quando ele voltar, se não tivermos feito essas ações um pelos outros, Jesus ele vai perguntar: cadê? Quando eu estava com fome, você não me deu de comer. Quando eu estava com sede, você não me deu de beber. Quando eu estava nu, você não me vestiu. Então, temos que sim ajudar um ao outro, levar o fardo um do outro, né? Se nós estamos
talvez numa situação mais tranquila, estamos vendo a pessoa com dificuldade, vamos lá, vamos ajudá-la. Inclusive a lição fecha falando que o termo grego, né, para fardo, se refere a um peso, né, a uma pedra pesada, a um peso grande ali que às vezes não dá para carregar sozinho. E precisamos então levar os fardos uns dos outros. Quando Paulo diz também suportai-vos uns aos outros, ele não está usando o termo como a gente usa, né? Pô, tem que suportar esse camarada. Não, Paulo ele fala, seja o suporte um do outro. Ele está falando nesse sentido. Então, que possamos de fato ajudar um ao outro e buscarmos em Cristo esse refrigério, darmos o nosso fardo para Cristo, confiar nele, mas também ajudarmos um ao outro a enxergar Cristo como a própria lição fala, o portador de fardos, e que a pessoa possa também depositar os seus problemas ali nos pés de Cristo e possamos ajudar as pessoas a fazer essa ação, né? E também ajudar as pessoas no que tiver ao nosso alcance, porque essa é a missão. E como falou aqui Gálatas 6, verso 2, se fizermos isso, então estamos cumprindo a lei de Cristo. Precisamos de fato ajudar um ao outro para estarmos em sintonia com o Evangelho. Meu amigo, espero que você tenha um bom dia hoje e continue aí estudando cada vez mais a palavra de Deus e que possamos descansar em Cristo e entender que o fardo dele é leve e que precisamos ajudar as outras pessoas a também estar pertinho de Cristo, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.